Quando falamos da Constituição de 1824, é importante que compreendamos o contexto em que ela vai ser produzida. É bom que lembremos que Dom Pedro I tinha acabado de tornar o Brasil independente e buscava organizar o Estado brasileiro. Para isso, Dom Pedro queria centralizar o poder em suas mãos, tanto que ele fechou a Constituinte de 1823, a chamada Constituinte da Mandioca, que estava muito liberal aos olhos do imperador, uma vez que dividia o poder, criava aqueles três poderes. A Constituição de 1824, que Dom Pedro outorgou, ou seja, impôs à sociedade brasileira, ela tinha por característica principal a presença do poder moderador, ou seja, um poder que centralizava a política brasileira nas mãos de Dom Pedro. Galera, quando a gente fala desse início da organização do Estado brasileiro, do processo de emancipação política do Brasil, é importante reforçar que havia um cuidado muito minucioso em não se levar esse processo de independência a se tornar algo revolucionário, algo que alterasse a ordem colonial. Tanto é que a escravidão vai ser mantida apesar da independência, tanto é que vai ser o sistema monárquico o escolhido para continuar a administrar o Brasil, e o nosso primeiro imperador vai ser o próprio Dom Pedro, herdeiro do trono português. Ou seja, há um cuidado na Constituição de 1824 para se manter a ordem social vigente no Brasil da época. Vamos à questão. Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais: 1. Os menores de 25 anos, nos quais não se compreendem os casados e oficiais militares que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e clérigos de ordens sacras. 4. Os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral. 5. Os que não tiverem de renda líquida anual R$100.000 por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. Ou seja, galera, essa 5 deixa claro o chamado voto censitário, que a Constituição de 1824 vai estabelecer também, ou seja, só poderia participar desse jogo político quem tivesse acima de uma determinada renda. O que mostra essa ideia de querer manter a ordem social vigente, ou seja, a ausência de participação popular no processo político do Brasil, agora independente. Vamos à questão em si. A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto dos cidadãos brasileiros com o objetivo de garantir, alternativa A, o fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira. Você só pode pôr fim a algo que de fato já acontece, e você não tem nenhuma inspiração liberal na estrutura política brasileira colonial. Pelo contrário, o mercantilismo impunha um rígido controle não só econômico, como político da colônia também. B. A ampliação do direito de voto para a maioria dos brasileiros nascidos livres. Olha, o próprio texto que a questão te apresenta já elimina essa possibilidade. Ele próprio diz que há sim uma preocupação em não ter uma participação popular. Ele diz que só quem tem uma renda acima de R$100.000 anuais é que pode participar do jogo político. Portanto, não há esse interesse numa participação popular na política brasileira. C. A concentração de poderes na região produtora de café, o Sudeste brasileiro. Galera, o café vai ser mais adiante, só durante o segundo reinado, no período regencial ele começa de fato, mas nesse inicinho do século XIX, nessa primeira metade do século XIX, o café ainda não é o produto mais importante da economia brasileira. Então esse não é o foco do momento. D. O controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. Essa reflete o que a gente vem falando até aqui. Olha só, controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. O interesse que se tem de que a elite continue mandando no Brasil, ou seja, muda-se de colônia para um país independente, mas a política não sofre nenhuma grande alteração, com o poder continuando nas mãos das elites. Então a D é uma boa alternativa, vamos ver a E. A diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões político-administrativas. Bom, essa alternativa não é nem de toda errada por si só, mas ela não trata diretamente com o que a questão
pede. Diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões político-administrativas. De fato, você vai ter um sistema de padroado estabelecendo que a Igreja precisa se submeter ao Estado, mas você tem a manutenção, por exemplo, do cristianismo como religião oficial. Isso acaba dando algum poder político também para a Igreja Católica. A melhor alternativa nesse caso, sem dúvida, é a alternativa D, que trata diretamente do texto da Constituição, do que se refere ao caráter político dela. Então, o gabarito é letra D.